dose, né, que foram muito utilizados aí, principalmente na década de 80 e 90, eu particularmente conheci pessoalmente o Giovanni Dose, era dentro da discussão de trajetórias tecnológicas. Ora, esse modelo, por exemplo, não trata nada de moeda. Não entendo como é que vai fazer análise dinâmica sem tratar de moeda. Então, é uma discussão bastante complexa, a discussão de modelos dinâmicos, né? Porque incorporar a questão monetária é muito complexo, né? E modelo dinâmico, ele tem uma serventia importante para nos colocar possíveis trajetórias. Não sou contra, quer dizer, quem trabalha com a discussão de planejamento necessariamente vai trabalhar com a discussão de modelos dinâmicos. Em que sentido? Quando você faz planejamento, você quer saber as análises intersetoriais, certo? Por exemplo, estão sendo construídos alguns modelos dinâmicos mais estruturalistas, puxados pelo... Tá? Então, para fazer análise de possíveis cenários, né, para onde que a economia talvez possa ir em determinado setor, certo? Então, porque a tomada de decisão, ela envolve a construção de possíveis cenários. E os modelos dinâmicos podem me traçar possíveis cenários. Se você tem uma construção teórica que te mostra que este é um possível cenário, é uma coisa. Outra coisa é você achar que este é o cenário, né? Ou seja, porque se você trabalha com isso, você está dizendo, não, então entrei no ramo da determinação, já sei o que vai acontecer. Então o planejamento é porque eu sei o que vai acontecer, o caminho é isso. Não, no campo dos modelos dinâmicos, se você está trabalhando com eles no âmbito da perspectiva mais heterodoxa, ele vai te dizer o seguinte, olha, eu estou construindo um cenário possível, ceteris paribus, isso aqui, que pode dar com os burros na água, porque se mudar algum elemento dentro dele ali, dá outra coisa. No entanto, de repente, pode ser um instrumento importante para a tomada de decisão. Se você considera sob esse ponto de vista, você pode utilizar como um instrumental, certo? Agora, outra coisa é você achar que aquilo é certeza, que é a história do modelo Black-Scholes, que achava que podia modelar volatilidade. Não pode, meu amigo, né? Então, se você quer construir para uma possível verificação de planejamento, tem espaço, e é importante. E vamos trabalhar junto com os matemáticos e os estatísticos, tá? De forma interligada. Agora, atenção, modelo dinâmico não é nunca determinístico e provavelmente, geralmente, é capenga da área financeira e provavelmente pode dar com os burros na água por causa disso. Então, trabalhar com a possibilidade e o limite dos modelos é importante. E segundo, para ser bem feito, vamos fazer interligado. Eu vou permitir um pequeno insight rápido sobre essa questão que a professora terminou, dos modelos dinâmicos, não é? Além dessa perspectiva abordada pelo professor, que foi a colocação, de fato, o que nós percebemos na literatura de economia, e isso é uma verdade, a literatura que temos disponível, principalmente para os alunos ao nível de pós-graduação, é uma literatura que vem, de fato, sendo bastante matematizante. Isso é o que temos disponível no Brasil, inclusive, né? O que está, do ponto de vista de ponta, isso, os colegas, inclusive, já vêm falando disso, essa tendência de transformar a explicação da realidade a partir de fundamentos, a partir de microfundamentos, a partir de microeconomia. Portanto, isso também está por trás da retomada daquelas ideias lá de trás, da construção da neoclássica. Mas, dentro dessa trajetória, inclusive de alguns economistas que dizem já de tendência mais heterodoxa também, você tem até, dentro da heterodoxia, você tem um leque de gente. Por exemplo, eu não sei o que nós chamaríamos de Stiglitz, que é um economista hoje que está teorizando bastante e com uma tendência bastante forte no sentido da crítica, da forma como vinha sendo a interpretação macroeconômica da dinâmica
Então, o que eu ia colocar dentro dessa linha aí é, por exemplo, a minha experiência como professor. Eu dou aula, e isso é um depoimento para vocês também, porque tem aí pessoas que também têm uma capacidade de influência do ponto de vista dessa comunidade acadêmica. Colocaram para dar a disciplina de macroeconomia no mestrado, não é? Quer dizer, eu tinha um conhecimento do ponto de vista de uma macro, de manuais, eu já tinha um conhecimento mais ou menos regular, mas ao nível do mestrado, os alunos fizeram um apanhado do que está sendo o ensino de macro ao nível do Brasil, comparado com a FGV, com a USP e tal. E qual foi a conclusão que está nos programas? Os programas têm lá que a macro é dada hoje, basicamente, usando recursos de macrodinâmica, mas não nessa perspectiva aí. É uma macro de funções, no sentido de você determinar a trajetória ótima de variáveis econômicas relevantes. Então, aí, impõe o conhecimento, por exemplo, do cálculo variacional como uma área de ponta nesta área, em princípio de máximo de Pontryagin, que é uma versão da teoria de controle ótimo, e a programação dinâmica. Agora, eu pergunto para vocês, com toda a sinceridade, ao nível de graduação, quem é que estudou essas coisas aí? Inclusive nenhum de nós estudou isso, então teve que ser uma luta muito grande para eu não expor, para eu estudar essas coisas aí, para compreender essas coisas aí minimamente e para fazer uma exposição de aula. Senão eu não podia dar, por exemplo, a aula que vai, por exemplo, teoria de crescimento econômico baseado no princípio de maximização de firma e das famílias, que é aquelas ideias aí, a base de utilidade, dinâmica, aquelas coisas todas aí, do consumo e tal. Então, vocês estão a ver, quer dizer, esses elementos são os elementos que estão aqui, e isso faz parte da realidade do ensino também. Então, nós temos que contextualizar essas coisas aí. O aluno que está indo para fazer mestrado, doutorado, esse aluno ele é um fluxo da graduação, e nós vemos essas coisas na graduação. Então, eu não estou dizendo que digamos assim, que devamos impor isso ao curso de graduação, porque depende da nossa perspectiva do que deve ser um curso de graduação, mas eu estou dizendo que isso já faz parte da nossa realidade e é um constrangimento muito grande. Inclusive, tem estudantes que já começam a rotular os professores que têm domínio sobre isso, ou se não têm domínio sobre isso, e criar um constrangimento bastante grave dentro da comunidade acadêmica. Então, esse é um problema que nós temos para resolver. E eu acho que é um ponto importante de reflexão. Então, por outro lado, eu coloco um exemplo, por exemplo, que eu venho observando, porque dentro do que a professora falou, há um movimento muito grande hoje também dentro da escola de economia, de se estudar a teoria do caos e a teoria da complexidade. Por que se observa esse movimento? É um movimento bastante grande já, de estudar a teoria da complexidade e a teoria do caos. E isso já é bastante visível. E qual é a motivação para um grupo de professores começar a investigar essas questões? Eu acho que tem a ver com o que nós estamos a discutir dentro do movimento que está sendo o movimento da crise e da tentativa de explicação da crise, que dentro da abordagem que nós devemos ter do ponto de vista convencional não está sendo suficiente para explicar isso, mas é um ponto também que nós temos que refletir sobre isso aí, do ponto de vista do aprendizado economista. E para finalizar, eu coloco aqui uma coisa, eu acho que a maior parte de nós que estudou economia, eu quando fazia doutorado, meu professor colocou assim, vocês têm que ler o livro de conversa com economistas brasileiros e retirar dele os elementos essenciais do debate. Nesse livro de conversa com economistas brasileiros, eu lembro porque o ministro Guido Mantega também fez parte disso. E nós tivemos que ler aquelas entrevistas e captar da entrevista os elementos centrais do que cada um dizia. Dentro dos economistas brasileiros, você tinha lá desde o puro neoclássico, como você tinha Roberto Campos, tinha aqueles caras todos, até você também tinha lá a heterodoxia. Mas o debate deles, eu me lembro como hoje, o elemento central do debate era o debate sobre a questão da retórica em economia e o método em economia. E na minha perspectiva, eu considero que esses elementos ainda continuam muito presentes
para o economista de hoje. O problema da retórica e o problema do método continua como elemento central para poder garantir, de fato, a plasticidade dos economistas do ponto de vista da interpretação dos fenômenos econômicos e sociais. Terminando esse pequeno ponto que eu colocaria como insight, diria, por exemplo, hoje, se o economista não tiver uma capacidade de interpretação, aí dizer assim, como é que se explica que diante da crise, diante das interpretações todas que nós devemos fazer e da ideia da relevância, da heterodoxia, para compreender realmente a dinâmica da economia capitalista, por exemplo, hoje, não é? Ou seja, os principais instrumentos que nós tivemos falharam do ponto de vista de previsão e de explicação da crise capitalista. Como é que se explica hoje se atribuir o Prêmio Nobel de Economia a Thomas Sachs? Isso é um ponto importante, porque o economista que não tiver capacidade de interpretação e de independência de análise, ele é levado induzidamente ao erro de pensar, então esse cara estava atual, esse cara fez parte do núcleo duro na construção da escola neoclássica, ele, Roberto Lucas, esses caras lá. Então, diz assim, esse cara retomou esse cara. Se o economista realmente não tiver uma preparação de interpretar isso, ele é capaz de entrar. Então, é verdade. Como é que vão dar a Prêmio Nobel de Economia para esse indivíduo? Então, eu coloco essas coisas aí como pontos importantes também que nós temos que refletir e tem a ver, de fato, com a formação de economista. Muito obrigado. Só fazer um comentário, uma coisa que me chama muita atenção e você me deu um link para isso, que é o seguinte. Então vamos dar os nossos cursos de macroeconomia. Ah, mas os cursos de macroeconomia das escolas tais e tais dão isso. Ótimo, não dão leitura de Keynes no original, não dão estudo de Kalec, não dão estudo de Minsky, não dão estudo de Davidson, não dão estudo de Caldwell e nada disso. Né? Então, sinto muito. Quem faz o obscurantismo não somos nós. Né? Vamos mudar o discurso, porque esse realmente não me convence. Ao contrário, o que a gente tem que fazer é pôr a fórceps uma discussão que geralmente não é dada. Né? Então, não gosto quando inverte-se o argumento. Certo? O argumento, ao contrário, a gente tem que abrir caminho a picada, porque vários estudantes formados aqui na região Nordeste, nós recebemos vários estudantes da região Nordeste, quando chegam para ter escola conosco, e dizem assim, professor, desculpe, mas não sei o que é heterodoxo. O que é heterodoxo, o que é ortodoxo? Nunca ouvi falar nisso. Quer dizer, não estou de brincadeirinha. Essa é a porcaria da realidade. Então não vamos inverter os argumentos. Né? Esta é a verdadeira realidade. Verdadeira realidade, eu dou isso lá, bom, então é só isso que nós vamos estudar, né? Porque a FGV deu, o outro deu, então nós só vamos estudar isso também, né? Porque é só isso que a gente pode estudar. Não estuda isso, então estou fora da realidade. Né? Agora, outra discussão, para a prática aqui, né? Vamos lá na prática. Vocês que é um cara que entende bem de mercado financeiro, por que está acontecendo essa porcaria internacional e como a parte especulativa afetou diretamente a dívida pública da Grécia, por que da Grécia, da Irlanda, da Itália, de Portugal, como que os movimentos especulativos, através do aumento dos preços do risco país medido pelo CDS, chama-se Credit Default Swap, né? Aumentam rapidamente a partir de mudanças dos níveis de rating dado pelas agências internacionais. Se você estiver entendendo a dinâmica disso aí, você vai impressionar muito a torcida do seu empregador. Posso te garantir. Vai entender o que é instabilidade. Isso aí te dá um diferencial bastante razoável. O debate da perspectiva do Mix, por exemplo, te dá um diferencial que muita gente que está estudando essa modelagem toda não tem nem ideia por onde passa. Se você estiver estudando, por exemplo, a pobreza multidimensional, aqui que estamos uma ex-aluna nossa aqui que trabalha e faz um trabalho